Bom, pessoal, vamos lá ver esse exercício então. Veja o seguinte, ele diz que Sofia mora em uma comunidade carente e seu sonho é ser bailarina clássica. Devido à sua garra e seu talento, ela ganhou uma bolsa de estudos em uma prestigiada academia de dança. Durante seu curso, a fim de melhorar seu desempenho, Sofia decidiu praticar seus movimentos em casa e para isso pediu ajuda a seu pai para instalar um espelho plano na parede vertical de seu quarto, de modo que ela pudesse ver sempre sua imagem inteira, da cabeça aos pés no espelho. Estão acompanhando aí? Então, considere que Sofia tem uma altura H maiúsculo e que a distância de seu globo ocular ao solo seja um H minúsculo. Ele pede qual que é a altura mínima do espelho e lá do outro lado qual que é a distância da borda inferior do espelho ao solo. Então veja aí que você tem esse desenho, né? E veja que o tamanho H dela é da cabeça aos pés, é Hzão, e da altura dos olhos ao chão, que ela está enxergando, é o Hzinho minúsculo. Então veja que eu tenho uma parede, eu quero colocar um espelho nela, de tal forma que ela consiga olhar e ver a sua cabeça e seus pés por inteiro. Então tem um espelho que nós vamos ver que é esse tamanho AB aqui, que é um tamanho X, AB, que é o tamanho mínimo que o espelho tem que ter. É lógico que se ele for maior, ela vai conseguir ver, né? Se for pequeno, não. Então como que eu faço? Eu traço o C e vou marcar o ponto C', né? Veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Ele marcou erradamente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, teria que estar aqui. Ó. Foi um erro aí. O ponto G', que é do olho, também teria que ter 6. Teria que estar aqui. Foi marcado erradamente. E os pés tem 6. O pé foi marcado certo. Eles tinham que estar tudo na mesma distância. Porque aqui... né, os simétricos estão na mesma linha, ó, então o simétrico também teria que estar. Então veja como é que eu faço para achar o tamanho do espelho. Veja que eu vou marcar o ponto C', que é esse, o ponto G' e o ponto P'. Se eu unir o G' ao ponto C, ou o olho ao ponto C, veja que um raio de luz que vier passando pelo alto da cabeça dela vai bater aqui no espelho e vai vir para o olho dela. Então basta eu ligar o C ao G', que eu vou ter o caminho do raio. Ó. Tá vendo? Se eu fizer a mesma coisa com o pelinho, ó, ligar o pelinho ao olho dela, um raio que estiver vindo pelo pé dela vai bater aqui no espelho, na parte mínima do espelho, e vai para o olho dela. Então eu tenho os pontos de máximo e mínimo para ela enxergar a cabeça e os pés. E como que eu acho o tamanho do espelho? Eu vou fazer uma semelhança de um triângulo. Ó. Esse triângulo aqui, maior, é semelhante a esse triângulo menor aqui. Aí eu acho o tamanho do espelho. Né? Então é fazendo a ligação lá, olha lá, ó, o G' ao alto da cabeça, o G' aos pés. Então veja que eu faço X sobre o Hzão, vamos fazer aqui do lado, ó, X sobre o Hzão, maiúsculo, né? Esse está para esse, assim como a altura do triângulo menor, que é uma distância D, está para a altura do tamanho do maior, que é D mais D, 2D. Então seria D sobre 2D. Veja que eu posso cortar os Ds, o H vai para lá multiplicando, a altura do espelho tem que ser o Hzão sobre 2. É a altura mínima que tem que ter esse espelho, a semelhança do triângulo. Ó. Esse triângulo semelhante a esse triângulo. X sobre Hzão é o D
sobre 2D. Lembrando que o ponto tem que estar aqui, não aqui, foi marcado erradamente. E que altura tem que estar do chão, que é do ponto M ao B, que é a letra B, essa distância Y? Porque esse espelho ele tem que estar numa altura aqui, ó, do chão. Ele não pode estar nem para baixo, nem lá para cima. Ele tem que estar numa altura aqui do chão. Que altura tem que ser essa? Veja que eu tenho outra semelhança de triângulo. Ó. O gelinho lá no pé, que é o simétrico do olho dela, lá no pé. E tem aqui. Então, seria, na verdade, seria esse ponto, mas vamos fazer porque ele marcou isso aqui. A semelhança teria que ser lá, né? Ó. Então, eu teria esse triângulo semelhante ao menorzinho. Então eu vou ter Yzinho, que ele quer saber. Esse está para a altura do maior, vez que a altura do gelinho é o Hzinho. Está para o menor, a altura dele que é D. A do grande é D mais D, 2D. D sobre 2D. Cortando os Ds, o Y tem que ser o Hzinho sobre 2. Então tá aí a solução dele aí, como ele resolveu, simplesmente por semelhança de triângulo. Então vou botar essa aí a resolução dele e aqui a solução dele para a letra A da altura mínima aí, que é essa semelhança de triângulo. Qualquer coisa de dúvida vocês me perguntam lá na aula, tá bom?